essa foi uma das principais razões pelas quais eu me aventurei na escrita do meu livro. Porque eu queria tentar retribuir, né? Porque eu tenho muitos fãs, muitas pessoas que nunca leriam um livro de literatura e só vão ler porque eu escrevi. Isso é fato, não tô aqui me vangloriando, nem nada disso. Eu falei, cara, como que eu posso influenciar essas pessoas? Eu já tento, né? Vai correr, dorme bem, né? Cuida, guarda dinheiro. Mas como que eu poderia passar para as pessoas um dos valores que mais me... Peraí. Um dos valores que mais importam para mim, né? Que é o valor do conhecimento. Aí eu resolvi fazer um livro onde todos os livros do mundo se apagaram de repente. Então, como a sinopse na Amazon já diz, a trama se passa num mundo, no Brasil, mas o evento aconteceu no mundo também, que de repente todos os livros se apagaram, e aí foi a minha influência do Saramago, né? O Saramago, geralmente os livros do Saramago têm essas bizarrices que acontecem. Num dos livros todo mundo fica cego, no outro livro todo mundo vota em branco, né? E ele parte a partir daí desenvolvendo as histórias. No meu livro, todos os livros se apagam. Muitas pessoas acharam o pano de fundo parecido com o Fahrenheit, né? Acho que é o nome. Eu não lembro o número. Eu não conheci esse livro, tá? O leitor beta, que é aquele leitor que lê o livro antes dele estar pronto, né? Na primeira versão, Fahrenheit 451, que foi o Pedro. Ele leu o meu livro na primeira versão e falou, nossa, muito parecido com o Fahrenheit. Perguntou se tinha sido influência. Falei, puta, cara, só falta ter um livro igual. Mas daí eu vi que o Fahrenheit 451, na verdade, a galera queima os livros, né? Não é que eles somem do nada. O pessoal queima os livros e tal. Eu não li ainda, tá? Eu só vi a sinopse, porque eu queria terminar o meu antes de ler, justamente para não me enviesar, né? Enfim, e aí os livros somem. E aí você tem um personagem que é o Ezequiel Delfino, que é neurocientista, que ele bola uma estratégia, não vou falar qual, vou deixar vocês descobrirem enquanto vocês estiverem lendo. Ele bola uma estratégia para tentar resolver o problema, né? O problema do apagamento, que os livros se apagam, né? E aí ele bola essa estratégia, só que o governo não vê isso com bons olhos, prende ele e o colega dele. E aí, a partir daí, vocês têm que ler para descobrir o que acontece, né? Então, a ideia, né? Além disso, claro, né? Um mundo onde os livros se apagaram, vocês devem, né? Quem aí conecta o Tico e o Teco, começa a acontecer um monte de coisa, porque imagina do nada os livros somem. Imagina hoje em dia, os livros desaparecem do nada. E aí as pessoas não conseguem ler. E o que acontece no mundo onde as pessoas não conseguem ler? Várias consequências. E muitas das consequências que acontecem no meu livro, onde não existem mais livros, acontecem hoje no Brasil, porque as pessoas não leem. Então, uma crítica que eu fiz é muito contundente às pessoas não estarem lendo. Por outro lado, aquelas pessoas que liam muito, elas começam a se destacar na sociedade com o tempo, porque elas carregam uma bagagem intelectual muito maior do que os outros, né? E agora, na ausência de livro, ferrou. Quem lia muito se deu muito bem. E aí, enfim, essas pessoas vão ser importantes para o trabalho do Ezequiel, mas aí vocês vão ter que descobrir durante a leitura. Então, assim, tem várias... o livro é repleto de referências a outros livros também, não, obviamente, querendo fazer um estudo literário, né? Mas então você vai sair desse livro com várias outras sugestões de leitura, muitas das quais eu estava lendo durante a construção desse livro, do meu livro. Eu acho que eu escrevi ele uns 8 meses, 6 meses talvez, acho que uns 6 meses, assim, trabalhando quase todos os dias, umas 2 horas por dia, e todos os finais de semana, assim, 3, 4 horas. O livro, ele vai ter, pode tirar da tela aí, o livro, ele vai ter 336 páginas, mais ou menos, 335, ainda não sei exatamente como é que vai ficar a diagramação final. Então é um livro relativamente longo para as pessoas que não têm costume de ler, tá? Mas ele foi pensado de uma forma gamificada. Eu pensei isso na minha cabeça, tá? O que significa isso? Os primeiros capítulos,
eles são capítulos menores, tá? Então tem capítulos ali que são, acho que os 4 primeiros capítulos, são capítulos assim de 6 páginas, 8 páginas, justamente para dar ao leitor, principalmente o iniciante, que é o meu alvo, né? Meu alvo é trazer pessoas para dentro do universo da literatura com esse livro. O intuito é que esses leitores iniciantes, eles tenham a percepção de estarem progredindo. Por isso que eu gamifiquei o início do livro. Aí lá no meio do livro os capítulos ficam mais longos, com 50, 40 páginas, e até lá eu espero que o enredo, né, do livro, que a trama, enganche a curiosidade do leitor e ele continue lendo, né? Só que aí entra o outro fator, que é o fator ser meu fã. Quem é meu fã, quem gosta do meu trabalho, quem admira o meu trabalho, fã é uma palavra que eu não gosto, né? Quem gosta, quem admira o meu trabalho, ele, muitas vezes, se fosse um livro de um outro autor, ele desistiria. Como é o meu livro, ele vai continuar lendo. Então isso é legal, assim, porque ele vai, né? E aí, como eu não sou escritor, né? Sou só um cara doido aí que resolveu botar a cara a tapa e escrever um livro, eu não tenho estética, né? A minha escrita não tem uma estética específica, assim. Eu escrevo normal na minha análise. Dificilmente você pegaria um texto meu, até porque eu não tenho muito texto, e saberia que fui eu que escrevi sem estar o meu nome ali. A não ser que você fosse um leitor, né? E não pelo tema, mas pelo jeito de escrever, né? Eu não tenho isso. Então, o que eu tentei fazer para engatar a curiosidade do leitor, e é um dos níveis de dificuldade do meu livro, já adianto para vocês, ele tem 2 níveis de dificuldade. Um dos níveis de dificuldade é que os capítulos, nas 2 primeiras partes, eles são alternados, tá? Uma parte, o primeiro capítulo se passa no presente, o segundo capítulo no passado, o terceiro capítulo no presente, o quarto no passado. Então é uma ideia de gerar curiosidade, porque o primeiro capítulo já começa de uma forma muito doida. E aí depois volta na infância do Ezequiel. E aí vocês vão tentar entender como que ele chegou naquele primeiro capítulo, naquele evento do primeiro capítulo, né? Então esse é um dos níveis de dificuldades, né? Alternância temporal. E um segundo nível de dificuldade é que um dos personagens, não vou dizer qual é, que nem é um desses dois aí, do Ezequiel nem o Stuart, ele é o narrador em alguns momentos. Então a gente tem narrador onisciente, que é o narrador onisciente, né? Ele não é nenhum personagem. Só que tem capítulos específicos que tem uma narradora, tá? E aí ela narra em primeira pessoa o livro, né? Ela não fala a janela foi aberta, ela fala eu abri a janela. É diferente, né? Então tem essa leve alternância de narrador, que é um outro nível de dificuldade para quem não é acostumado a ler. Quem é acostumado à literatura vai tirar de letra isso daí. Vai até achar meio bobo, talvez. Mas quem não é tão acostumado a ler vai talvez ter uma dificuldade ali, e isso foi proposital, porque você vai ler muito livro de narradores oniscientes, onipresentes, ou narradores que é um personagem que narra, né? Que é, acho que o mais comum, inclusive. Eu fiz tudo errado, né? Eu comecei pelo jeito mais difícil de narrar, que é o narrador onisciente onipresente. Quando eu comecei, eu não fiz ficha de personagem, então eu fiz várias coisas erradas para construir esse livro. O normal é você fazer uma ficha de personagem, você ter algumas ideias de personagens principais, né? Nessa ficha de personagem você tem que colocar os defeitos do teu personagem, as qualidades, se ele tem algum tique, se ele fala com sotaque, se ele, sei lá, como é que ele se veste, se ele é educado, se ele é ansioso. Eu não fiz isso, eu fui fazer depois, na metade do livro, quando eu descobri que precisava, porque eu tava me perdendo nos personagens, aí eu tive que parar tudo, reler o negócio inteiro, fazer todas as fichas de personagem, foi um saco. Que mais? Enfim, eu li muitos livros, né, de narradores, etc, antes de começar a ler, então, antes de começar a escrever, então isso me ajudou um pouco na trama, mas foi um livro muito difícil de fazer, porque também é o primeiro, né, talvez tenham outros aí mais pra frente que fique bem mais fácil, e aí, com certeza, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for escrever o próximo livro de romance é escrever narrando em primeira pessoa, tipo, um personagem vai narrar. Não vai ser um narrador onisciente, porque, meu Deus, cara, é muito difícil narrador onisciente. É muito difícil. É muito mais difícil do que um narrador em primeira pessoa.